Olá, meus amigos. Maurício Menezes, diretor-geral da Rede Brasil Cidadão, diretor-geral da Escola de Cidadania e diretor-geral agora da Rádio Brasil Cidadão, a caçula da Rede Brasil Cidadão. Eu estou aqui hoje para falar do meu papel de roteirista. Sim, roteirista, aquele que cria um roteiro dentro de um enredo para uma série de televisão, para um programa, uma programação de rádio, ou mesmo para a obra da pedagogia da sustentabilidade. Estou aqui com a minha gravata. A minha gravata são 2 crachás, é o crachá da Escola de Cidadania, do qual eu sou o diretor-geral, e o crachá aqui da Brasil Cidadão, da qual eu sou diretor da rádio e atualmente diretor-geral da grande rede do Complexo Brasil Cidadão. Então, eu queria falar para vocês hoje sobre como é que foi esse roteiro, como é que foi esse traçado para nós chegarmos, até os dias de hoje. No início da década de 90, nós estávamos vivendo um momento assim, meio que mágico-tecnológico, não é? O transistor, que foi inventado na metade do século passado, já na década de 80 chegou com os microcomputadores de baixa capacidade, em 90 já com mais capacidade, já com os chips mais potentes, não é? Só que hoje cada chip tem bilhões de transistores, né? Então, quando o Bill Gates fez na Microsoft, o ambiente Windows, onde você tinha o Word, o PowerPoint, o Excel, o Access, e ali dentro você botava para rodar tudo aquilo que era do seu interesse, em todas as línguas, em todas as nações, todos os idiomas, aqueles softwares passaram a ser balizadores, não é? Balizadores. Então, eu como engenheiro eletrônico, técnico eletrônico, e engenheiro de telecomunicações, sempre me agradou muito as coisas da eletrônica. Só que eu vi depois de muitos anos de trabalho, que o meu trabalho era dar suporte com telecomunicações a tudo que trafegava ali dentro. Mas o mais importante é o que trafegava ali dentro. O mais importante era o comportamento das pessoas em relação, ao bem comum. E a partir de 92 eu decidi, com a Rio Eco 92, de iniciar um roteiro que trouxesse o que hoje nós estamos trazendo à humanidade, que é a pedagogia da sustentabilidade, através de uma alfabetização comportamental. Então a primeira coisa que está dentro desse roteiro que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é uma placa-mãe de computador da início dos anos 2000. E aí nós fomos e colocamos ali os personagens, os resistores, os capacitores, os indutores, que são as pessoas, né? Então essa aqui não é a placa-mãe, essa aqui é a placa-pai, é People Arrive Information, as pessoas através da informação. E como queiram também o projeto Arco-Íris, que foi o start de todo esse processo na década de 90 na Telerge. Mas o que nós queremos com essa proposta da placa-pai é que esse mundo tecnológico, seja base, através dessa placa-pai, de um comportamento novo das pessoas. A informação tem que fluir. As pessoas não podem ser resistência à informação, não podem causar resistência à informação. As pessoas não podem ser capacitores da informação, de acumular informação para si próprio. As pessoas não podem ser indutores, causar impedância à informação. E as pessoas também não podem ser transistores, de transferir resistência com a informação. As pessoas têm que deixar a informação fluir. Então essa placa-pai é completamente a placa-mãe.
ela vem para trazer um comportamento, people arise information, pessoas através da informação. Então essa placa PAI, quando ela chegou no início, pela nossa bolhação, no início da década de 90, estávamos na qualidade total, e na qualidade total, tecnicista, a forma da qualidade era comprometimento vezes informação ao quadrado. Era a qualidade da era dos dados. Essa coisa, sem expressão, tinha que trabalhar com números, era tecnicista a qualidade total. Você tinha que rodar Pareto, você tinha que fazer esticar a espinha de peixe, você tinha que ter planejamento, controle, gerência do dia a dia. A gerência era do dia a dia, né? E você tinha que trabalhar com dados, com informações. Nós sempre achamos que isso era muito pouco. No final da década de 90 nós já estávamos no mundo de competitividade e a qualidade de serviço estava chegando. Nós precisávamos de um upgrade nesse processo todo e algo que fosse mais comportamental para o terceiro milênio, porque as mudanças foram muito radicais. As mudanças das nossas gerações, eu estou com 74 anos, foram muito radicais. Nós temos que estar com alguma coisa, um grande guarda-chuva, né, de educação cultural e comportamental, para que atenda às necessidades de hoje, que esse guarda-chuva vá se ajustando, vá se modelando às necessidades futuras, sem abrir mão da base, que é tudo pelo bem comum, tudo pelos valores, tudo por uma espiritualidade, que é todo o teu comportamento para com o bem comum. Então, o início desse trabalho, ele começou basicamente na pintura. Você pega o verde, pega o amarelo e o azul, você quando mistura, são as três cores básicas da pintura, é diferente da eletrônica, né? Quando você mistura essas três cores, você consegue fazer todas as outras. Essas são as três cores fundamentais. Então, nosso primeiro grande trabalho foi o nosso trabalho de pintor, né? Foi entender o vermelho, o amarelo e o azul. Guardem essas três cores. E aí, nós achamos que, depois da Rio Eco 92, que a natureza poderia ser um grande enredo comportamental para o terceiro milênio, porque ela é aderente a qualquer cultura, a qualquer teologia, a qualquer ideologia, a qualquer nação. Ela é aderente ao mundo. Ninguém é contra a mãe natureza, muito ao contrário. Bateu um tsunami no final de 2004 que matou 300 mil no Oriente e ninguém ficou contra a natureza por isso. Porque tudo que vem da natureza é natural. Então nós fomos buscar nessa expressão desse arco-íris um comportamento holístico que trouxesse à humanidade essa coisa integrada. Então aí, nessa época, também, justamente quando esse trabalho começava, nós assistimos uma palestra do padre John Egg, do Ovo, que nos ensinou numa palestra que o ser humano como expressão do trabalho é amar, pensar e criar. Então primeiro tem que ter o amor, você vai pensar coisa boa e vai criar coisa ótima. Então o Ovo do padre John Egg sempre foi uma coisa assim fundamental nesse roteiro nosso, né? E aí nós começamos a perceber que nas cores do arco-íris a gente podia trazer esse comportamento humano. E aí surgiu o primeiro professor, que é hoje o professor da escola, que é a Ana Cor Rosa, que é a professora Rosa dos valores, da espiritualidade. Os 20 valores básicos que estão no site da Escola Cidadania são da professora Rosa. Os 20 valores básicos. Depois da professora Rosa, nós trouxemos na cor verde professor Cruz, da qualidade de vida física. É aquela cruz da prevenção de acidente potencializada para a ecologia, para como você se alimenta, né? Toda a saúde física, como você cuida, né, da tua saúde física e do meio ambiente, que é o professor Cruz. O terceiro professor que apareceu foi o hidrante vermelho, professor Combate, de combater o desperdício. Já não tem água e
você usa para apagar incêndio. Está pegando fogo geral aí. Então tem que evitar o incêndio para evitar gastar água. Mas esse símbolo é que o maior desperdício, na verdade, é esse cidadão parado na esquina sem se mexer. Por isso que nós vamos escolher o hidrante. Porque ele é parado, ele é estático, ele não se compromete e ainda gasta água para apagar incêndio. Quer dizer. Então, esse professor combate, ele é paradoxal. Ele está aqui para dizer o seguinte: participe do processo. O maior desperdício é da falta de participação das pessoas no processo. O Brasil não tem democracia, gente. Não tem. Não adianta dizer que tem, porque não tem. Nós só teremos democracia plena quando o poder estiver com o povo. O povo tem que emanar poder. E o povo não tem esse poder da educação que a gente necessita ter ainda, uma maioria excluída. Então esse aqui é o professor combate. Guardem bem, professor combate. Aparece aqui o personagem que é o professor azulão. Sabem que o azul é a cor da educação, né? O professor azulão é que a educação agora é permanente, ninguém mais se forma. Você estará sempre se formando. Corre atrás. Depois vem a professora Ângela, do Anjo Azul, do Céu Azul. Queremos um céu sem problema, céu de brigadeiro, para o voo ser tranquilo. Metas alcançadas. Esse é o anjo protetor das metas, dos indicadores de performance. Professora Ângela, você tem que controlar a tua meta de colesterol, as tuas metas no trabalho, as tuas notas que você tem que conseguir para passar de ano. Tudo na vida tem que ter controle. Depois vem a inovação, que é o professor solar que vem através desse cofre amarelo. O cofre tem que encher de metal e de social, e esse cofre só vai encher na medida que você tiver muita inovação. Professor solar. E o sétimo professor, que é o professor terra, ele vem nessa cor marrom. Imaginem uma montanha bem grande, bem grande, bem grande assim. É o professor terra, da montanha marrom. Essa montanha marrom não é cor de abóbora, porque é uma montanha consolidada, é a montanha brasileira de bilhões de anos, né? Terra firme. Então esses 7 professores, eles trazem justamente esse comportamento holístico que tem que vir. Tudo isso tem que vir junto, né? Então esse enredo traz isso, nessa figura desse arco-íris. E que aquela informação que era ao quadrado, na qualidade total, aqui na pedagogia da sustentabilidade, ele é o cubo. Ou seja, esse cubo é mágico. Não é aquele dado inexpressivo. Aqui não tem só número. Aqui tem informação. E a informação é o cubo. A informação da liderança, o fluxo de informação na direção dos liderados e o principal eixo. É esse dedo mesmo. Esse dedo que muita gente pode usar é o principal eixo. É o de participação das pessoas no processo. Essa participação só vai ser efetiva com educação, com alfabetização comportamental. Então, esse aqui é o cubo mágico. Por que é cubo mágico? Porque ele tem 7 faces. Então, os 7 professores estão aqui. As 6 faces, e lá dentro, na diagonal, que é a maior de todas, é a professora Rosa, que é a dos valores, que é a da espiritualidade. Por isso é que esse cubo é mágico. E como é que você resolve esse cubo? Quando você coloca todas as faces de uma cor só, você tem que saber que cada ato seu, ele vai ter que estar numa cor. Entrou no carro, bota o cinto, é a verde do professor Cruz que está mandando. Espiritualidade sempre está lá dentro, é a cor de rosa. Azul claro dos controles, vermelho da participação do combate ao desperdício, o amarelo da inovação e por aí fora. Cada ato seu tem que ser balizado por esse comportamento holístico. Você não pode se omitir em relação a tudo que é importante para o bem comum. Então tem a figura desse cubo mágico. E aí o que acontece? A primeira fase desse trabalho
desse roteiro foi na Telege com o Projeto Arco-Íris. E essa bússola sempre nos disse que o nosso rumo norte é o sol. Nosso rumo norte é o sol porque o cliente era o rei na época da qualidade total, na época de produtos. Tinha os feudos. Agora o cliente é o astro-rei, o cliente é o sol. Ele, a um apertar do mouse ou um clique no celular, ele vai a 300 mil quilômetros por segundo. Fazer negócio, comprar, vender, se aculturar, onde ele quiser. Se eu quiser fazer agora um curso de chinês na China, eu faço. Mouse ou teclinha de celular, 300 mil quilômetros por segundo. Então esse aqui é o cliente cidadão do terceiro milênio, é o sol, ele é o astro-rei, ele é forte. Ele te dá vida ou te dá morte também. É só ele não pagar uma fatura tua, é só ele corromper um funcionário teu que ele está te matando. Então, esse trabalho até o sol foi o Projeto Arco-Íris. Foi desenvolvido na Telege durante 7 anos. E a fase 2 desse trabalho, desse grande roteiro, foi numa empresa de alta competitividade, Embratel, MCI e Orcom americana, a partir de 1998, que nós iniciamos a era do peixe. Peixes são as oportunidades. Antigamente você tinha um cliente com você. Eu fui cliente da CTB, da Telege. Pegava aquele telefone, fazia ligações e pagava a conta no final do mês para a Telege. Eu era cliente da Telege. Isso acabou. Você pode ter no máximo oportunidades suas abrigadas numa concessionária. Mas cliente por inteiro, ninguém mais vai ter. Os provedores vão capturar as oportunidades. Os peixes são as oportunidades. Você tem que mergulhar profundo no oceano de cada cliente ou de cada cidadão e capturar os seus peixes, as suas oportunidades. Mas você tem que entender muito bem dos oceanos dos clientes e dos cidadãos. Então aqui dentro, esse é o cubo de cristal. Lá dentro, vocês devem estar vendo, tem um peixe lá. O peixe está lá dentro. Então a nossa obra é justamente essa fusão do Projeto Arco-Íris na Telege, com mais dos 6 anos da Caravela Hunter na Embratel, de captura de oportunidade, foram as incubadoras que fizeram esse trabalho. E cada dia nós fomos descobrindo algumas coisas. Na fase do Projeto Arco-Íris, nós descobrimos, por exemplo, que as notas musicais são 7. Todo mundo já sabia disso, mas nós descobrimos que ela tem cores. Então, nas 7 cores do arco-íris, nós temos as notas musicais. Desde o Si, seu interior, que é o cor-de-rosa, o Fá, o forte azul, o Lá, o leve azul, o Sol da inovação. Então, todas elas têm um significado. Nós demos significado também aos jogos, às 7 bolas da sinuca, aos palitos do pega-vareta, aos naipes das cartas. Você sabe qual é o significado das cartas que você joga? Paus, espada, ouros e copas? Não, né? Quantos anos você tem? Ainda não sabe o significado. Mas tem significado. As cartas têm origem lá no Oriente. E os orientais, quando jogam aquelas cartas, eles sabem o significado de cada símbolo daquele. A nossa carta da Escola da Cidadania, ela tem significado. Então aqui, ó. Elas vêm em 4 símbolos. Combate ao desperdício, educação, inovação. E mais o rosa da professora Rosa. São as 4 figurinhas que eu mostrei para vocês. São as 4 naipes das cartas. A partir daí você mistura daquelas outras cores. Então, quando juntou o Projeto Arco-Íris com a Caravela Hunter, com os teatros que foram desenvolvidos, com roteiros trazendo todo esse comportamento,
os sambas, enredos, as músicas, trazendo todo esse comportamento, fizemos o grande roteiro dessa grande obra. Quando nós chegamos em 2015, nós já tínhamos rodado muito o Brasil, já tínhamos chegado em 111 universidades pelo planeta fora, levando inclusive o conteúdo do livro da Pedagogia da Sustentabilidade em português e inglês. E aí esbarramos numa situação que nós tivemos que mudar um pouco o roteiro da nossa obra. O Brasil estava mergulhado numa corrupção incrível. Então, em 2015, nós enfiamos no roteiro o policial Mau-Mau, que saiu pelo Brasil de cacetete com os lápis, que indica a Escola Cidadania da Educação, e fomos para as praças para fazer campanha para prender bandido e corrupto no Brasil. Passamos 5 anos rodando o Brasil inteiro. Graças a Deus ajudamos, com mais de 10 milhões de curtidas da nossa página IPAI Brasil Cidadão, a estarmos hoje numa situação de um país um pouco melhor nesse aspecto de corrupção. É uma coisa em conteste. Voltamos agora em 2020 para a Escola Cidadania e criamos a Rádio Brasil Cidadão recentemente. Estamos dentro do roteiro da Rádio Brasil Cidadão. Vamos ter muita coisa bonita. Vamos começar as programações ao vivo, né? A playlist já está rodando já há 2 meses. 24 horas de programação nossa, toda roteiro feito por nós, conteúdo nosso, de todos os beneméritos que ajudaram muito, né? Cantores, compositores, pessoal do teatro, pessoal que montou os teatros, né? E pessoal que ajudou essa obra toda durante todos esses anos na Telege e na Embratel, na Carabela Hunter e no Projeto Arco-Íris. Todos eles me ajudaram muito aí construindo esse roteiro que estará sempre sendo ajustado à realidade do momento. É uma obra que nunca vai parar. Eu estou vendo aqui se está faltando alguma coisa, mas não. Só eu dar o fechamento para dizer que as programações ao vivo da Rádio Brasil Cidadão, elas virão aí. Esse aqui é o crachá do radialista e do locutor, porque teremos vários programas, né? E os roteiros serão específicos. Os programas de comunidade, roteiro específico para o segmento educacional, roteiro específico para o segmento empresarial e roteiro específico para o segmento Parque Fabril, de brinquedos e instrumentos musicais. Ainda temos muito trabalho a fazer como roteirista, mas por hoje eu vou ficar por aqui. Acho que conseguimos dar assim, uma ideia do quanto esse roteiro assim, evoluiu e o que será ele amanhã, só nós sabemos, porque depende do nosso trabalho. Obrigado pela atenção de vocês.